Oi Darkiano, tudo bem? Eu sou o Thiago, aqui no Padrinho Geek, e lá no Instagram eu sou o Dark Underline Teorizando. Tudo bem com você? Dia 27 de junho tá chegando e a última temporada de Dark vai abalar as estruturas e todo mundo só fala disso recentemente na internet. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo tenso, o trailer foi magnífico. Se você tá chegando aqui agora, segue o canal, dá uma curtida, ativa o sininho que eu vou ficar muito feliz, beleza? Bom, hoje eu vou falar de quem? Do nosso grande ilusionista, talvez do melhor personagem dessa série que é fantástica, pelo menos na minha humilde opinião. Hoje eu vou falar do Mikkel, ou do Michael, né? Por que ele se tornou tão carismático, enigmático e tão querido por todos os Darkianos e Darkianas? E para isso eu vou te dar 10 motivos para acreditar que ele é um fenômeno. O primeiro, a morte de Michael é a primeira cena em Dark, né? Claro que teve a do bunker, onde estão as fotos interligadas, mas a primeira cena de fato é a do Michael. Então, como o Dark sempre fala que o fim é o começo e o começo é o fim, Michael significa o início e o fim da série? Isso é uma dúvida que a gente vai ter e só vai saber ao fim dessa temporada. A verdade é que a gente nunca viu realmente o Michael morrer. A gente chega até um determinado ponto dessa cena e ela é cortada. Isso já não deixa intrigado, né? Então, o que aconteceu naquela noite? Por que Inês ficou com a carta? Bom, esse foi o primeiro ponto. 2. Na floresta, no dia do desaparecimento de Mikkel, Michael aparece para o Jonas aparentemente em alguma forma real, né? Isso eu acredito que seria uma versão do Michael alternativa, distraindo o Jonas enquanto o Jonas mais velho sequestra o Mikkel. É como se o Mikkel criasse uma distração para garantir que o seu eu mais jovem volte no tempo para poder chegar ali onde ele está. Agora, fica uma situação bem complicada nessa cena, que ele está bem coberto de algo preto, né? Parece que ele teve algum contato com a partícula de Deus. E o que eu penso sobre isso? Eu penso que quem viajou de uma forma interdimensional consegue se projetar para quem está nesse mundo. E aí fica parecendo meio que um déjà vu, alguma visão, mas na verdade eu acredito que eles estão tentando passar algum tipo de mensagem, algum tipo de informação. Então eu acredito muito que, como quem viaja de uma forma interdimensional, ou quem já viajou para outro mundo, está tentando se comunicar ou passar uma mensagem para quem está do outro lado. Eu acredito muito nisso. Vamos para o 3. Sabemos que o Mikkel desapareceu no dia 4 de novembro, né? E incrivelmente, a gente sabe que ele é fã de um grande ilusionista, que é o Houdini. E o Houdini teve o seu funeral justamente no dia 4 de novembro. Coincidência? Acho que não! Outra coisa bem curiosa é que na temporada 2, lá no episódio 1, o Clausen diz o seguinte: 10 pessoas que veem um elefante em 10 ângulos diferentes fornecerão 10 descrições diferentes de tamanho e forma desse elefante. Mas uma única pessoa que olhar o mesmo elefante de todas as perspectivas diferentes poderá reunir todas as suas observações e eventualmente chegar a uma única conclusão possível. Agora olha que coisa mais curiosa ainda. O Houdini realizou no dia 7 de janeiro de 1918 talvez o seu maior truque, o mais pesado deles, né, em um palco. Ele fez diante de centenas de pessoas um elefante de 4,5 toneladas em um show em Nova York desaparecer. Tem ligação? É uma outra pista que o Mikkel realmente é fantástico. Vamos para o top 4. As frases de Hannah, né? Falando agora de mágica, ele diz a Hannah o seguinte: não existe mágica, apenas ilusão. As coisas só mudam quando as mudamos. Mas você precisa fazer isso com jeito, escondido. Isso foi a primeira mágica dele lá no hospital para Hannah. A Hannah na sua fase infantil. Depois ele tem uma mágica para Inês. E ele pega um cubo de açúcar e um copo e novamente ele faz um transporte, né? Para Hannah ele fez com uma tampa, com uma mão. E com a Inês, ele colocou um açúcar debaixo do copo e fez um teletransporte. E com o Ulrich, apesar de ser a primeira cena, eu deixei ela por último, porque tem uma observação para fazer nela. Para o Ulrich, ele pega um copo, coloca um pino amarelo embaixo, né? E faz também a mágica. E o Ulrich pergunta para ele como ele fez aquilo. E ele fala: pai, a pergunta não é como, mas quando. Isso me fez lembrar muito a Marta 2.0 no fim da temporada 2, dizendo ao Jonas: a pergunta não é de que tempo, mas de qual mundo. E para complementar, para mais informação, na Bíblia a Marta teve um irmão chamado Lázaro. Ele morreu e ressuscitou. O Michael já morreu. Será que ele vai ressuscitar? Fica aí a dica. Falando ainda dos truques de mágica do Mikkel, ele sempre mostra um transporte com objeto, né, de um lugar para outro. Os truques deles basicamente são esses. Isso parece uma referência sobre as viagens no tempo, né?
Sempre as pessoas vão de um lugar para o outro. E que o bastante curioso na mágica que ele fez por Uric é que um copo é azul e o outro é amarelo. Quando a gente para pensar nas imagens do bunker, em uma dimensão o fundo do bunker é azul. Mas aí o ator que faz o Uric, que interpreta o Uric, ele postou uma foto no seu Instagram e a foto aparentemente do bunker nessa temporada 3 vai ser amarela. Olha que ligação fantástica, realmente o Baran é incrível com isso. Então o Mikkel e seus truques, eu acho que ele sempre quis dar algumas migalhas de tudo que ele ia fazer. Vamos para o top 5 agora. O Michael, no episódio Ciclo Sem Fim, na segunda temporada, ele repete as palavras ditas ao Jonas pelo Adam, que ele é apenas uma parte desse nó gigantesco. E o Jonas diz que já ouviu essas palavras antes, dita por ele mesmo. Mas como é que o Michael sabe exatamente as palavras que o Adam disse para o Jonas, se ele não viveu aquele momento? E sem contar que a Cláudia aparece depois e ainda fala pro Jonas: eu esperei muito por esse momento. Eu vim de outro mundo, eu vi que você não existe lá e nada do que você tá pensando é realmente. Lá não é bom, acredite nisso. E para espanto geral, o Michael não demonstra nenhum impacto, ele não questiona quem que é aquela senhora de idade ali. E é realmente uma cena muito intrigante mesmo. Acredito muito que o Michael ainda vai mostrar muito a gente. E essa cena deixou realmente uma pulga atrás da orelha. No top 6, a gente tem uma conversa que o Noah teve com o Elg, né? Ele disse que um estranho foi até a sua casa, alugou um quarto bem do lado do dele, e uma noite ele foi muito claro. Ele disse o seguinte: vou passar só um trecho. Nada é em vão, nem uma respiração, nem um passo, nem uma única palavra, nem a dor, um eterno milagre dele. Bom, eu acredito muito que ele está falando do Mikkel, ou do Mikael, né? Que decidiu se matar, mas a vida parece que não deixou. No episódio Ciclo Sem Fim, na segunda temporada, ele usa o mesmo argumento com o Jonas, nada é em vão, né? Parece justamente as mesmas palavras, só que de outro jeito ele fala pro Jonas. Tipo, Deus não erra, ele não se engana, ele tem um plano para cada um de nós. Então você sente como que tem uma conexão. Muito provavelmente esse rapaz que alugou o quarto, eu acredito muito que seja o Michael. Vamos para o top 7. Tem algumas pinturas no quarto do Michael, no ateliê dele, que deixam muitas migalhas. Mas antes, falando de pintura e de quadro do Michael, eu quero fazer uma observação antes. Em 86, quando ele volta ao passado, que ele vai morar com a Inês, ele tem um quadro, e é dos filmes que é um clássico, Os Goonies, né? Que é um clássico de 85. No filme, um grupo de amigos, eles encontram um misterioso mapa de tesouro e começam a seguir algumas pistas, né? E eles entram em um mundo subterrâneo, cheio de passagens secretas, até encontrar o ouro. O que seria esse ouro pro Michael? Seria a mudança do tempo? Seria encontrar um outro mundo? Bom, eu acho que isso já é uma dica muito importante. Algumas outras pinturas que parecem muito, tá? Eu vou colocar, a gente tá vendo as imagens aí. Uma parece muito o vórtice do Golfo de Aden. O vórtice seria um portal ou um buraco de minhoca que permitiria pessoas de alguma forma viajar no tempo e no espaço de uma maneira muito rápida. A outra parece muito a garrafa de Klein. É um objeto matemático que vive no espaço de 4 dimensões. Embora possa ser visualizado em um espaço de 3 dimensões, é uma superfície fechada, sem margens e não orientável. Isso é uma superfície onde não é possível definir o interior e exterior. A outra imagem que a gente está vendo agora, muito provavelmente parece demais com a partícula de Deus. Tanto que parece que ela está estabilizada e não estabilizada. Agora, como é que ele tem conhecimento disso se supostamente ele nunca as viu, né? Uma outra imagem, que é uma escultura de Laocoonte e seus 2 filhos, é uma estátua que representa Laocoonte, seus 2 filhos, né, Antífates e Timbreu, sendo estrangulados por 2 serpentes, e a sua luta para manter vivo aí é evidente. Você vê que ele tá meio que retorcido. Então, será que o Michael é filho do Jonas em um mundo e no outro ele pode ser filho da Marta? Mas seria um paradoxo muito grande, né? Ele ser pai da Marta. Eu acho que vai ter alguma ligação. Acho que essas imagens não vão passar em vão. Ele pode ser pai de uma outra pessoa que vai ter uma conexão muito grande com o Jonas. E pode ser que essa imagem represente isso, ele como um pai tentando salvar os 2 filhos, né? A gente já viu que envolve Adão e Eva, e logo Adão e Eva também tem uma serpente. Então essa imagem, ela é realmente bastante curiosa. Vamos pro top 9. A gente sabe que o Michael era pintor, né? O Adam, ele é obcecado pela pintura da queda dos condenados, que retrata São Miguel Arcanjo jogando os corpos dos condenados no abismo. Sabemos que o nome de Miguel em hebraico é Michael, né? Aí eu fico pensando, será que o Michael
é algum tipo de chave, algum tipo de salvador na terceira temporada? É por isso que o Stranger tem aquele jornal que ele risca e ele coloca quando Mikkel? Será que ele fica procurando o Mikkel justamente para isso, para ser o salvador? E alguma coisa, o Mikkel tem alguma chave nele? Isso é digno de se pensar bastante. Agora vamos para o top 10, né? Esse é sensacional. A carta que o Michael deixa para o Jonas diz: não abrir antes de 4 de novembro às 10h13. Na Bíblia, Apocalipse 10:13 diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha que texto sensacional. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A gente sabe que a série começou com o Michael. Será que ela vai terminar com o Michael também? Mas antes, temos que colocar uma observação nessa carta. Olha essa imagem. Notem as letras. Veja a diferença, onde temos uma carta mais antiga na parte de cima, que faz parte da primeira temporada, onde o Stranger deixou uma caixa com a lanterna e com essa carta, e o Jonas abriu e viu esse texto que o Michael deixou para ele. Essa de baixo é do episódio Ciclo Sem Fim, na segunda temporada, onde o Michael está escrevendo. As letras J, a letra O, notem como é diferente. Aí fica a pergunta: será que foi o Michael realmente que escreveu as duas cartas? Ou foi alguém que escreveu enganando o Jonas e fazendo tudo acontecer como sempre aconteceu? Ou foi uma versão do Michael alternativa de uma outra dimensão ou de um outro mundo que escreveu? Fica essa grande incógnita para essa carta. Gostaram? Bom, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, dá uma curtida, segue o canal, ativa o sininho, que eu vou ficar muito grato. E segue o Dark _ Teorizando lá no Instagram também. Muito obrigado, tudo está conectado.